Olá, alinhados, tudo bom? Eu sou Emma Bacarin, a host desse podcast Bem Alinhados. Estou aqui em ótima, em excelente companhia com meu marido. Eu, Félix Costa, o marido bem alinhado e parceiro, marido, servo dessa rainha, minha esposa, Emma Bacarin. Também chamada de adestradora de maridos. Estou aqui para falar com vocês de coisas interessantíssimas sobre relacionamento, sobre comportamento, sobre prosperidade, casais, empresários e vamos lá para um assunto mega falado, mega importante, que é saúde. Ainda mais hoje, que saúde é um tema que está sendo exigido dentro das organizações, o cuidado com a saúde, cuidado com a saúde mental. Até as empresas estão agora sendo exigidas através de leis sobre a importância de cuidar da saúde mental dos seus funcionários. E será que nós vamos ter que arrumar uma lei para as pessoas cuidarem da sua saúde mental também? Eu acho que mais do que leis, a gente precisa de consciência, né? Eu acho que a gente trocar um pouco aqui, que hoje em dia, uma coisa que me vem é, com a ciência do jeito que está, com a tecnologia do jeito que está, com um mundo cada vez mais potente, né? Com tanta coisa bacana acontecendo, a longevidade, durar, é uma realidade. A gente hoje, já tem uma estimativa de vida de 80, 85 anos. E a tendência, nos próximos 5 a 10 anos, esticar, chegar facilmente nos 100 anos, uma grande parte. Isso significa que muda completamente o contexto de empregabilidade, de trabalho, muda o contexto de relacionamento, muda o contexto de vida. Eu, recentemente, vi, inclusive, um casal dentro de uma clínica de repouso, o senhorzinho de 87 anos se casando com uma senhora de 78 anos. Eles se encontraram e estão dando certo e resolveram casar. E aí tem gente que fala assim, 87 anos casando com uma velhinha de 78, mas por quê? Porque estão vivos. E tem direito de ser feliz, né? E eu acho que esse é o tema principal. Saúde tem a ver com o quê? E aí, dona Emma? Saúde tem a ver com equilíbrio, tem a ver com você desfrutar, né? De estar vivo. Que uma coisa é estar sobrevivendo. Uau. E outra coisa é estar vivo. É interessante quando a gente começa a falar de saúde, falar dessas coisas todas, a gente começa a mexer com um monte de valores, de crenças, né? E aí não tem como falar, saúde é estar vivo, não é sobreviver. E aí bate em mim assim, sobreviver é natural para quem normalmente acredita que tudo que acontece é em virtude daquilo que ele experienciou na vida. Então, se o mundo é perigoso, eu tenho que estar sempre tendo que ficar atento, cuidadoso. Então, está sempre correndo atrás de alguma coisa que vai dar de errado e ele tem que estar preparado. Então, eu tenho que ganhar mais dinheiro porque uma hora vai ficar pobre, vai ficar doente. Ele vai ter que estar sempre correndo atrás. E quem corre atrás não chega, porque está atrás. Então, essa crença de que tudo que acontece é em detrimento daquilo que eu já... Sabe por que é assim? Porque eu vivi assim. Porque eu já experimentei e é desse jeito. Saúde tem a ver, para mim, sobretudo, o quanto eu estou disposto a ter saúde. O quanto que eu quero ter saúde, o quanto de verdade saúde faz sentido na minha vida. Então, e quando a gente fala de saúde, já tem, acho que um conceito da saúde integrativa, né? Que ela cuida
da saúde e não da doença, que acho que aí já divide a medicina em duas partes. A medicina tradicional, que está lá vendendo os remédios para cuidar dos sintomas das doenças. Isso é o que a gente cresceu aprendendo. E as medicinas integrativas, que estão cuidando de você ter um equilíbrio, ter todas as suas vitaminas em equilíbrio, todas as necessidades supridas, coisas que a gente só presta atenção nisso quando vem uma dor aqui, uma dor ali e tudo mais. Isso já é uma grande mudança do conceito saúde. Mas eu acho que tem uma coisa importante a gente falar para o pessoal, para a galera, assim, nós não somos médicos, não somos da área da saúde, nós somos pessoas que vivem há um bom tempo buscando saúde, buscando ser feliz, buscando equilíbrio, e, portanto, a gente vai falar a partir do nosso ponto de vista. E qual que é o nosso ponto de vista? Que a gente viva bem com saúde. Longo, né? Eu me lembro uma vez a gente fez um podcast e você falou assim, viver bem, mas a gente tem que viver com saúde, né? A gente tem que estar bem, tem que, inclusive, querer fazer amor, querer fazer sexo, porque sexo é vida, né? Ter prazer é vida. Então, essa perspectiva... Estarmos lúcidos, poder se divertir, poder viajar, poder curtir. E diga-se de passagem, a gente e até trabalhar, porque a gente ama também o que faz. E aí, eu acho que vale um convite assim. Você que está aí com a gente, curte, compartilha. Né? A gente está falando de saúde, de bem-estar, de vida. Então, se você tem alguém que você gostaria de dar um toque, manda para ele, compartilha. E aproveita e se inscreve no nosso canal, para que a gente possa estar produzindo mais conteúdo, mais coisas para vocês, tá legal? E aí vamos seguir nesse caminho, né, da saúde. Eu separei assim, eu acho que tem 4 blocos, quando você fala de saúde integrativa, acho que tem 4 aspectos da saúde que a gente tem que considerar. O primeiro aspecto é a necessidade da gente cuidar daquilo que é concreto, a saúde física. Saúde física. Isso significa fazer exercício, significa ter atenção com colesterol, com aquilo que a gente come, né? O corpo da gente ele é nosso templo, né? Portanto, tudo que a gente precisa está aqui e fazer ter o autorrespeito, né? Com o tempo que a gente tem de sono, de descanso, o que a gente ingere. Então, tem uma perspectiva muito forte com saúde física. Saúde física é importante na vida? Muito, porque se você não tem energia, você já levanta cansado. Você não tem disposição para o teu dia até anoitecer. Você não tem energia nem para se divertir, para praticar um esporte, para fazer uma atividade, para se deslocar. Bárbaro. Então, ter energia física, muitas vezes, as pessoas estão sem disposição e não tem noção que ela pode estar com baixa de vitaminas. Então, para quem está com baixa de energia, baixa de disposição, baixa de libido, vale a pena prestar atenção, consultar o médico. E para você que está aí com baixa de energia, baixa disposição, coloca aqui nos comentários. Já foi ver isso numa consulta médica e percebeu que tinha baixa de algum mineral, alguma vitamina? Porque a primeira coisa que a gente deve fazer é buscar um profissional para perceber se tem alguma coisa aí nos seus exames que você precisa olhar. Porque nós não fomos educados para olhar tão detalhadamente para a nossa saúde como hoje. E hoje nós temos informação para qualquer pessoa. Nós temos equipamentos, recursos, nem todos têm os recursos financeiros, a gente sabe disso, a população não tem um equilíbrio geral, mas, na medida do possível, a gente sugere que vá cuidar da sua saúde. E você falou um assunto muito interessante e real, né? Quando a gente começa um programa de mentoria, está com um executivo, um dono de empresa, um processo, uma das primeiras coisas que a gente faz fez check-up. Como é que está teu check-up? Como é que está teu metabolismo? E a testosterona? E dá uma olhadinha nisso. E lembrar, né, que
para buscar um equilíbrio, uma alta performance, muita gente ingere alguma substância química para aumentar a potência física, para dar mais condições à capacidade psíquica dar conta do dia a dia, né? E isso detona o organismo. Pode estar sobrecarregando alguma Exato. coisa. O que não está em equilíbrio vai gerar um E problema. é interessante, porque quem busca ajuda terapêutica ou por uma mentoria de relacionamento, uma coisa muito comum que vem nas queixas, eu estou sem libido. Eu acho que eu não tenho mais tesão pelo meu marido, eu acho que eu não tenho mais estímulo, e não sei se, enfim, por aí vai. A lista de demandas que muitas vezes pode ser biológica, tem que olhar para o corpo. Começar por aí, para ir eliminando qualquer situação que o teu corpo esteja sinalizando que tem alguma coisa ali que não está bem. E isso vai acontecer dentro da empresa, quando você começa a perceber que as pessoas não estão engajadas, não estão motivadas, onde começa muitas vezes você a avaliar isso num turnover, numa baixa frequência das pessoas, né? E aí vem a necessidade de muita gente ter esse equilíbrio, tendo uma vida mais saudável, com esporte, entre trabalho, quando vai fazer um trabalho remoto, híbrido, que é uma discussão que a gente pode abrir um espaço a qualquer momento, mas é buscar um equilíbrio na vida que possa dar atenção para esse físico, para essa perspectiva. Porque eu acho que há algum tempo já está saindo da nossa mente essa perspectiva que assim, eu tenho que trabalhar muito agora para lá na frente eu poder desfrutar. Aproveitar a vida quando eu aposentar. Ou quando eu tiver... Não, isso é uma conversa fiada. Ou tem alguns treinadores, pessoas aí muito bem posicionadas no mundo acadêmico, no mundo de negócios, que dizem assim, olha, não interessa, trabalhar tem que trabalhar no começo, no mínimo 16 a 18 horas por dia, de ralar de começo a fim. Esses dias eu estava vendo até um vídeo de uma pessoa que se diz importante, né, falando sobre isso, né? Que quem é empreendedor tem que trabalhar muito mesmo, tem que ralar, é assim que acontece. Ok, é um ponto de vista, eu respeito. Só que quanta gente entra nessa frequência acreditando que isso é real e se danifica fisicamente, depois tem sequelas para poder dar conta. Porque nem todo mundo tem uma estrutura física para suportar um ritmo que está sendo empregado. E isso não é uma fraqueza, é uma característica, porque nós somos diferentes. Mas quando a gente fala de saúde física, a gente está falando de prática de sexo, dormir bem, a gente está falando de se alimentar bem, tomar água. Uma observação sobre dormir bem. Quando a pessoa sente muita ansiedade, primeira pergunta que o médico faz, você está dormindo bem? Uhum. Porque se você não tem um sono regulado, você vai ter um dia totalmente... Complexo. A ansiedade é um dos primeiros sinais, porque é na hora que você dorme com qualidade que teu corpo se regula. Bárbaro. E aí a gente vai entrar num segundo aspecto da saúde que eu acho... Aliás, sobre a saúde física, a gente podia fazer aqui uma tese só disso, né? Mas se a gente for pensar, ela é apenas uma ponta do iceberg. Ela talvez seja a entrada e ela seja o nosso termômetro. Porque tem uma coisa que antecede ou que está paralelo, que é a saúde emocional. Porque a saúde emocional tem a ver o quanto a gente está tendo o quê? O que tem a ver saúde emocional? A saúde emocional é o quanto que você lidou com todas as questões marcantes da sua vida e elas não te afetam no presente. Você consegue lidar com tudo, com todas as pessoas, com as suas relações, e ela flui sem que as decepções que você já passou afetem o teu presente. Não sei se foi clara que eu engasguei. Não, fica tranquila. Toma uma aguinha, fica em paz. Eu acho que a saúde emocional tem também a ver com esse equilíbrio, né, que você falou bem, essa fluidez, né, esse equilíbrio, né? Porque a saúde emocional e a gente... Ó, tossezinha. Tosse com vontade que passa, vai lá. Passou. Respira.
Passou? Passou? Então tá bom. Saúde emocional tem a ver com, eu acho que muito fortemente esse aspecto, a ver, sobretudo, com o quanto a gente tem de musculatura emocional para dar conta do que o mundo traz de input para a gente, o que o mundo apresenta de problema, E de vai questões. continuar trazendo, né? Sim, Não vai sempre. acabar. Você resolve problemas emocionais e vão continuar aparecendo outros. E se você não resolver, eles vão voltar a aparecer e tudo vai depender da forma que você lidou com os anteriores. Vão te dar preparo para você lidar com os problemas que aparecerão no presente. Sim. Por isso que vale a pena... Tá engasgadinho ainda, né? Não, por isso que vale a pena cuidar. Né? Cuidar pode ser perdoar. Porque perdoar não quer dizer que eu concorde ou que eu esqueça. Mas simplesmente que eu assuma a responsabilidade por Viver aquilo, a sua vida. viver a minha vida, ter a consciência de que eu não pude evitar, de que se eu fui corresponsável de alguma forma por alguma coisa que aconteceu comigo, eu não tinha a consciência que eu tenho hoje, então estar presa a alguma coisa do meu passado que me prende emocionalmente, hoje não me traz benefício nenhum. Então, eu perdoar alguém é muito mais inteligente, porque, na verdade, o que eu preciso é me perdoar, né? Por eu não ter tido a consciência do que eu tenho hoje. E quando a gente começa a falar de saúde emocional, no ambiente de trabalho, por exemplo, que é um lugar que eu transito mais, é trazer inteligência para a gente poder lidar com as consequências, as questões que aparecem, de uma forma, como você usou a palavra, mais inteligente, menos impulsiva, menos reativa, utilizar e perceber que às vezes, e muitas vezes, o problema ele não é tão grande quanto a percepção do problema. A maneira que a pessoa percebe, como afeta ela, tem a ver muito mais com essas questões emocionais. Se eu estou sendo reconhecido, se eu estou sendo validado, se estão me dando atenção, se estão cumprindo a minha ordem, se eu estou sendo importante, se eu estou tendo controle. Então, tem N situações que vão lidar com essa questão emocional. E aí, para mim, é um dos pontos fundamentais, né? Porque emoção e físico funcionam quase que em sinergia. Se eu tenho um problema físico, pode procurar. Você tem um desequilíbrio emocional. Uma correlação direta. Maravilhoso. E tem uma coisa que é importantíssimo, é a questão do climatério e a menopausa para as mulheres. Me conta um pouco sobre isso. Você viu como eu fiquei igualzinha quando chegou a minha menopausa? Não vi não. Aliás, você já passou por essa experiência no climatério da menopausa? Você já teve a tua esposa, a tua companheira passando por isso? Se você tem alguma experiência, anota aqui, passa para a gente vai trocar com você sobre essa perspectiva. Eu já tive essa experiência. E você Conta se para transformou. nós nos comentários como foi a sua experiência com a sua esposa na menopausa. Minha experiência foi traumatizante, porque, na verdade, minha esposa se transformou numa outra pessoa, bem diferente. E eu tive que aprender a lidar com esse outro ser que mudava constantemente, né? E tinha uma energia que, às vezes, vinha do nada, simplesmente porque o ar estava esquisito. Sei lá, qualquer coisa assim, né? Oscilação de humor, depressão, calor é o menor problema, né? Verdade. Você está agasalhadinha e, de repente, a gente quer arrancar aquela coberta e está suando, a nuca suando. É o menor problema. E a menopausa é um novo recomeço, né? Uma transformação que afeta muitos casais. Muito. E você sabia que existe um índice altíssimo de separações depois da menopausa da mulher?
porque existe uma transformação e é muito importante essa compreensão do homem. Essa troca, né? O A querer gente compreender. fala num tom de brincadeira, porque eu acho que o bom humor é tudo, mas é uma cumplicidade. Da mesma forma que para o homem é difícil lidar com tantas outras coisas, Impotência, com falta de vitalidade, com testosterona que cai, com estresse do trabalho, falta de dinheiro, né? Como eu já falei. incentivar os maridos a fazer exame de próstata, O que mais? fazer colonoscopia. Endoscopia, colonoscopia, é verdade. Ela está rindo, porque eu gostei muito. Eu também venho de uma geração meio preconceituosa, né? Então, é uma resistência tola, né? Mas, na verdade, é muito importante dar atenção à saúde. E aí a saúde física tem a ver com essa saúde emocional. E essas duas saúdes, elas vão culminar. Você falou saúde emocional correlacionada com a saúde física, porque a raiz da saúde, a raiz da doença está nas emoções. Não tem jeito. Agora, tem uma saúde que é muito importante, que quando a gente atinge a maturidade, ela vem sorrateira, e mesmo que você não procure racionalmente, ela parece que pula na tua frente como uma necessidade humana, que é a saúde espiritual. Isso, ela... mas eu acho que essa saúde, a saúde espiritual, é a busca de um sentido, a conexão com a felicidade, com o valor, ela vem, mas tem uma coisa que antecede, uma crise antes, que é a saúde mental, que é essa pegada da ansiedade, né, daquilo que está por vir, que são os medos que a gente tem. Quem eu sou, né, onde se vai eu dar estou, certo, para onde eu vou. se a gente vai pagar as contas, se vai ter dinheiro no final do mês, se eu vou estar empregado, se eu vou estar bem, se eu vou estar vivo. Né? Então, essa coisa da ansiedade que o mundo gera, né? Essa perspectiva de ter que fazer mais, ter que ser mais. Então, a ansiedade é um tema. Ou, ainda no desequilíbrio mental, que é a depressão. Que eu podia ter sido, eu podia ter feito, eu era feliz, não sabia. Né? Então, ou você fica no passado, ou você fica preso no futuro. A ansiedade está ligada diretamente ao futuro. E depressão. Medo do futuro. Sim. Né? Cada um vai ter N motivos. Depressão ligada ao passado. Não cuidei bem do meu passado, não cuidei das minhas dores. É facilmente ali eu ser pego pelas depressões aí. E se a gente for pensar bem hoje, com o avanço da tecnologia, as redes digitais, essa demanda social de ter que ser feliz, de ter que ter um carro legal, ter que ter uma casa legal, ter que estar curtindo uma vida legal, equilibrada, ter que estar na praia, ter que estar na floresta, ter que para os outros, faz as pessoas entrarem numa autocobrança. E uma cobrança. Uma fantasia que é assim... Aliás, eu já vi gente, né, sentar num restaurante com cara emburrada, sabe? Aquelas pessoas que falam assim, nossa, mal amado, mal comida, né? Aí, daqui a pouco, vai lá tirar uma selfie, tá todo mundo rindo, alegre, feliz, tira, acabou, vira aquela coisa mais xoxa, feia, cinza. Fala, nossa, só para postar para todo mundo que está bem, que está feliz. Aliás, eu já trabalhei com um monte de gente que parece nas redes sociais que está maravilhoso. Mas quando você começa a conversar, você vê que está tudo um caos. Né? A relação está terrível, dívida no banco, está assim, um caos. Então, assim, o quanto que a saúde mental tem sido, atualmente, uma das maiores necessidades humanas. E aí a gente vai ter a busca de meditação, a busca de exercícios de mindfulness, né? Respiração. Trabalhar foco. Né? O problema é que tem muita gente que vem de uma geração
como a minha, que acreditava que trabalho é tudo na vida. Trabalho, trabalho, trabalho. Então, se tornaram os workaholic, né? Produção, trabalho, dinheiro, coisas. E a mente não dá conta disso, porque não tem fim. Eu ouvi esses dias um guru falando, né? Muita gente com muito dinheiro não necessariamente é muito feliz. Aliás, felicidade e dinheiro não tem uma relação direta, porque tem a ver, sobretudo, com expectativa e realização. Felicidade é um estado. Tem gente que nem tem tanta grana, mas está bem. Está feliz. Está bem com ele. Está bem com a parceira. Está com a saúde legal. Né? Está no mínimo, mas está legal. Então, assim, tem uma questão de expectativa. E quantas pessoas eu converso que não compreendem por que as pessoas não têm motivação para ganhar mais dinheiro, não trabalham mais, não. Porque são diferentes. Faz sentido como saúde mental é um tema muito significativo e importante? Muito, porque a cabeça é que comanda, né? O que eu acredito é o que meu corpo vai obedecer. Meu corpo não sabe se o que eu falo é verdade ou é mentira. Ele vai registrar aquilo que eu acreditar. Então, a palavra tem poder? Muito, Tem muita gente que fala isso, né? Cuidado, a palavra tem poder. muito. Aquilo que você quer se realiza. Cuidado com o que você ora, porque Deus manda. Não tem muitas vezes? Pede direito, Pede né? direito. Pede direito. Né? Quantas vezes a gente ouviu a mãe falar, não faz isso. Se você fizer, você vai ver o que vai acontecer. Você vai cair da moto. Bam, cai da moto. Leite com manga faz mal, a pessoa passa mal. Passa mal. Né? Então, a importância, quando a gente está falando de saúde mental, a gente começar a perceber que aquilo que a gente acredita, aquilo que está na nossa mente, ela tem potencial de realização. Sem dúvida. Eu me lembro de um casal que estava passando uma situação bem complexa e aí eles queriam viver a vida. E aí eles falaram assim, vamos morar na serra. Porque morar na serra ia trazer equilíbrio. Conhece esse casal? Conheço. A gente está falando da gente. Passando um momento perrengue da vida, vários desafios. A gente falou, quer saber? Vamos viver a vida. Porque a vida passa, acaba rápido e a gente não viveu. E aí a gente se... Aliás, alguém aí já teve um momento de parar, pensar, falar assim, agora eu quero viver a vida. Chegou a hora? Conta para nós, fala aqui. Porque foi exatamente isso que a gente fez em algum momento, né? Que mudanças importantes você fez na sua vida em busca da sua saúde mental, do seu equilíbrio, de buscar mais prazer para o seu dia a dia, que você teve benefício para a sua saúde a partir dessa decisão? Conta aqui para gente. É muito legal, porque até quando uma pessoa toma essa decisão, que é mental... Isso é inspirador, né? Pode ajudar muita gente. Total. Ela toma essa decisão, ela emocionalmente ela se empodera. Fisicamente ela fica bem. Lembrei de um amigo nosso que mudou para uma cidade próxima de São Paulo, que ele mudou para a praia, mudou para Santos. E ele falou para mim, eu moro num lugar que é um paraíso. E ele falou com uma alegria. Eu ando na praia de manhã e tal. Então, são coisas que ele teve um benefício tão grande, e vem para São Paulo, faz o trabalho dele e volta. Então, são coisas que, às vezes, a gente tem tanto apego a certas coisas que, com ações não tão complexas, você muda a qualidade da tua vida e muda a tua saúde. Sim. E quando isso acontece, parece interessante, porque a vida vai exigindo isso da gente, né? Certas coisas deixam de ter valor, deixam de ser tão importantes, a gente começa a ter uma outra qualidade, e aí a gente começa a olhar para essa perspectiva da qualidade espiritual, da saúde espiritual, né, que você estava falando, que tem a ver com propósito, tem a ver com uma busca uma busca maior de alguma coisa, fazer o que gosta, amar o que faz, né? E eu acho que tem a ver com uma necessidade de conexão interior.
essa saúde espiritual, você pode ter uma vontade maior de estar ligado a uma religião, Ou uma espiritualidade ou a apenas. sua fé, independente da religião. Sem A sua fé, fazer sua uma meditação. oração, fazer sua meditação, ficar em silêncio, em contato com a natureza, resgatar a sua ancestralidade. Né? Como nós tivemos aí um contato com as medicinas da floresta, foi uma coisa de resgate. Sim, com Né? certeza. Eu fiz a tatuagem da minha arruda, porque minha avó me benzia. Então, assim, são necessidades que a partir dos 42, 50, 49, né, a partir dos setênios, nós vamos tendo mais vontade de estar em contato com a tua história. Isso tem a ver com a nossa saúde espiritual, tem a ver com a nossa conexão. Mas, basicamente, eu acho que é a conexão com a sua fé, com os seus valores, com aquilo que é importante, que te conecta com algo maior ou com a sua própria religião. Sim. E hoje, o que for importante para cada um. O que às vezes me deixa um pouco cuidadoso, né, com essa perspectiva é que algumas pessoas utilizam estas verdades para ainda tentar manipular, conduzir e aprisionar conceitualmente as pessoas, né? Então, assim, obrigar as pessoas a serem de determinado jeito, ou tentar convencê-las a ser de uma outra forma, ou dizer que isso está certo, aquilo está errado, que uma religião é melhor que a outra, ou que um jeito é melhor que o outro. Porque, como a gente é diferente, a gente é único, né? E a relação, ela parte de duas pessoas únicas que resolvem ficar juntas por coisas que são similares. Eu acho que o equilíbrio, né, daquilo que é bom para cada um, e sendo bom para cada um, a gente fica bom um para o outro, e um bom para o outro, a gente passa a ser bom para o meio que a gente está, né? Tem troca, tem servir, né? Tem um princípio que a gente fala, o princípio do servir, né? E dá um prazer de contribuir com o outro, pelo simples fato que o outro faz parte da vida e que a gente faz parte de uma rede. E quando eu contribuo com alguém, alguém também está contribuindo comigo, e é uma contribuição generalista, e isso faz parte da vida. Então, eu acho que assumir a autorresponsabilidade. E vamos imaginar que na fase que você é mais atraído para a sua espiritualidade, você já tem mais maturidade para discernir o que é bom para você. E aí as coisas vão em equilíbrio naturalmente. Mas será que as pessoas precisam viver a vida inteira para cair essas fichas? Não. Mas cada um tem o seu tempo, a sua vontade, a sua busca. Acho que tem muito a ver com a maturidade que cada e não um... necessariamente está garantida com a idade. De jeito nenhum. Né? Mas a maturidade com que o indivíduo busca o seu autoconhecimento, a sua consciência, o seu equilíbrio, aquilo que lhe é saudável. Exatamente. Então, saúde tem a ver com essa fluidez, não é isso? Eu acho que com isso daí a gente faz uma entrega, né? Beba muita água, pratique muito sexo. Durma bem. Isso, e sorria. E tenha bom humor, né? Bom humor, porque sem humor não vale, né? Gente, estamos fechando mais um podcast, Saúde. Então, eu espero que tenha sido bom para vocês, que vocês tenham muita saúde e que a gente possa se encontrar em breve nos nossos próximos encontros. Assim. Vamos brindar no nosso brinde de saúde? Então, nós vamos ensinar para vocês. Cuidado, hein? Muita saúde, muito dinheiro e muita... Sacanagem. Saúde, gente. Até mais. Até caiu.